Bem, meus alunos, meus amigos, no bloco anterior, dissemos que a história é a ciência que estuda a evolução do homem ao longo do tempo. E que tempo seria este? Seria um tempo muito longo que vem desde há 2,5 milhões de anos, quando surgiu o primeiro ancestral do homem no planeta Terra, que foi o Australopithecus, até os dias atuais, em que vivemos o segundo milênio e nos encontramos no ano de 2021. A descrição deste enorme período da história, ou melhor, de história, não seria possível sem a divisão da história em períodos. Muito importante aqui é que o aluno saiba quando surgiu a história. A história não surgiu com a agricultura, a história não surgiu com as primeiras cidades, a história não surgiu com o conhecimento, com a utilização do homem dos primeiros metais, e sim a história surge com a invenção da escrita, o que se dá aproximadamente no ano 4000 antes de Cristo. Onde surge a escrita? Surge nas duas primeiras civilizações que temos conhecimento, que são o Egito e a Mesopotâmia. A escrita usada no Egito se chama escrita hieroglífica, onde encontramos os sinais gráficos, que são os hieróglifos. E na Mesopotâmia, região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, irá surgir a escrita cuneiforme. Este nome cuneiforme se deve ao fato de que o material usado
para se fazer os sinais gráficos era a Cunha. Foi a Cunha. Muito bem. Tendo a escrita como parâmetro, temos então a primeira grande divisão da história, que é a pré-história, que significa a história antes da escrita. E a partir de 4000 antes de Cristo, temos a história, que são os acontecimentos que vieram após o surgimento da escrita. Então imagine uma linha. No meio dessa linha faça um traço. Abaixo desse traço põe o número 4000 antes de Cristo. À esquerda, a história antes da escrita, ou antes desse traço, se chamará pré-história. A história que acontecerá depois de 4000 antes de Cristo será a história propriamente dita. Bem, a história, falando agora da história após o surgimento da escrita, ela se dá de 4000 antes de Cristo até os dias atuais. Este longo período de tempo foi dividido em 4 períodos, que são a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Quando ocorre a história antiga? Ocorre de 4000 a.C., com o surgimento da escrita, até a 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. Quando ocorre a história medieval? Ocorre de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, com a queda de Constantinopla ou a queda do Império Romano do Oriente. A idade, então, quando se dá a Idade Moderna? A Idade Moderna começa em 1453, com a queda de Constantinopla ou do Império Romano do Oriente, e vai até 1789, com a Revolução Francesa. E qual seria o período da história que nós vivemos? Nós vivemos o período referente à última divisão da história, que é a história contemporânea, que vem de 1789, com a Revolução Francesa, até os dias atuais, até os dias que vivemos hoje. Tudo está em saber se localizar
todo o aprendizado da história está em saber se localizar nesses períodos de tempo. Seja na pré-história, seja na Idade Antiga, seja na Idade Medieval, seja na Idade Moderna, seja na Idade Contemporânea. O que vamos exercitando nos blocos a seguir.